Bom dia a todos. Que o grande e poderoso Deus vos abençoe ricamente e que os vossos passos sejam firmados na rocha e que Ele nos faça estar mais perto dEle através de Sua palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versos 2 e 3. Também depois estaremos falando a partir do verso 11. Esse é o nosso contexto. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Prevaricadores. Agora, a quem Deus estava se referindo? Aos seus filhos mesmo. Então ele diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. A gente percebe, meus irmãos, que a Bíblia é repleta de conselhos para se ter o conhecimento de Deus através de Sua palavra. Jó chegou a dizer sobre se Deus fosse como ele, queria a sua casa, bater em sua porta, se assentar ali com ele e conversar com ele, conhecê-lo. Deus, ele se dá a conhecer a nós através de sua palavra, de sua lei. E ele diz: eu criei filhos, eu os exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Então eles sabem o que é certo, prevaricar, mas faz o errado. Isso é... Agora prevaricaram contra Deus. Nós encontramos que a prevaricação de um ministro aí de Estado, de um governador, de um presidente, dá o direito a ele de perder o mandato, né? A Câmara pode cassar o seu mandato se for comprovado crime de prevaricação. Prevaricar é saber que tem que fazer o correto, em benefício próprio faz o errado. Em benefício de alguém a quem ele quer que seja beneficiado, das negociações. É prevaricação contra o Senhor também. Quando você usa a Bíblia para massacrar o povo, você sabe que o pastor não deve fazer isso. Não é o seu zelo para levar as pessoas a estarem na igreja com medo do inferno e privam deles aquilo que lhes é direito. Mas o povo não conhece o Senhor. O boi conhece o seu possuidor. É porque vocês não mostraram o Senhor, vocês mostraram algo que não é o Senhor para eles. Vocês colocaram um mediador entre eles e Cristo. É Cristo, é a palavra. Então, nós somos só da Bíblia. Você precisa mais do que a Bíblia? Não seria uma estupidez você dizer que precisa mais do que da Bíblia para alcançar a santificação, para alcançar o batismo com o Espírito Santo e para chegar aos portais e entrar naquela cidade pelas portas? Não, você não precisa mais do que isso. E você sabe disso. Por toda a vida você soube, mas depois, por um tempo, viveu
enganado pensando que precisaria. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Por que você não entende a Bíblia? Você teve que arrumar alguém para interpretar a Bíblia para você. O entendimento é dado por Deus. Busque, leia. Que Jesus falou daqueles homens. Eles examinavam as Escrituras. Vocês examinam a Bíblia. Então vejam lá. Mas vocês têm medo de examinar as Escrituras? Quer saber o que o fulano, o que o Beltrano disse? Não façam isto. Volte para o Senhor. Volte para as suas leis, para a sua palavra. Porque de que valeria então a multidão de sacrifícios, de pregações, se elas estão contrárias à palavra de Deus? Nada vai resolver. Ele diz a partir do verso 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Uma tradição enoja a Deus. Ele não gosta dessas tradições. Um fingimento de amizade, quando na verdade não gosta das pessoas, não tem amizade nenhuma, é só um jogo de interesse. Então, de que me servem essas reuniões? Essas reuniões. Só existe um companheirismo verdadeiro e é com a Bíblia. A gente tem que falar aqui a Bíblia porque às vezes as pessoas não compreendem, gente. Eles colocam outras coisas em primeiro lugar. Mas se você tem voltado para a Bíblia e isso de causa perseguição, então você vai se gloriar, se rejubilar, cantar, saltar, pular, porque os apóstolos apanharam literalmente e saíram saltando, pulando, se regozijando de alegria. Agora, às vezes a gente perde alguma coisinha e achamos que nós estamos perdendo muito, né? Mas por causa de que você está perdendo? Porque você está voltando para a palavra de Deus como ela é, sem interpretação. É só a gente parar um pouquinho, pensar, analisar: Senhor, por que eu estou sofrendo? Às vezes a pessoa pode chegar lá numa prisão, numa cadeia, e dizer assim: Senhor, por que eu estou aqui nesta cadeia? Eu roubei? Se eu roubei, eu estou pagando pelo meu erro. Eu machuquei, agredi alguém, então eu estou pagando pelo meu erro. Esse é o preço do meu erro. Quer dizer, então ele tem que ter uma consciência, analisar-se a si mesmo e dizer: este sofrimento aqui é por causa do que eu fiz. Davi tinha consciência do que ele tinha feito. E quando aquele homem, o Simei, estava o amaldiçoando, e o general queria cortar a cabeça do Simei, Davi falou: para aí, é o Senhor. Eu tenho que passar por isso. Eu não escondo o meu erro. Eu confessei. Ele está diante do Senhor. Esse é o preço que eu pago pelo meu erro. Mas eu não quero pagar o preço quando eu falo algo contra a pessoa e eu não quero renunciar ao meu orgulho e chegar e pedir desculpa, perdão, sofrer a consequência daquilo, pagar pelo meu erro, dei um prejuízo para alguém por estupidez. Mas Davi tinha um coração segundo Deus e ele aceitou pagar o preço. Nós já falamos, ele enumerou o povo, errou, fez prevalecer a sua vontade e não era a vontade de Deus. Veja que o general Joabe estava correto e ele queria poupar o rei Davi. Ele era seu sobrinho, mas aí prevaleceu a palavra do rei, a autoridade máxima. Quem manda sou eu.
faz. Mas ele descobriu que ele não deveria ter feito e pediu e teve que fazer um grande sacrifício e pagar um alto preço. Mas de que adianta então a multidão de sacrifícios? Então, quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar aos meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene, porque tudo era tradição. Vamos ter o maior de todos, nós somos a maioria. Nem sempre. Quando você estiver ficando do lado da maioria, está na hora de você repensar o caso, hein? Cuidado com isso. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Reuniões hipócritas, reuniões mentirosas, de atritos, e aí diante do povo é aquela santidade. Está tudo bem, mas nos bastidores, o que corre ali atrás? Aquele jogo de interesse, medo de perder uma coisinha por causa da verdade. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Mas o ímpio nunca cansa de fazer o mal, o mentiroso nunca cansa de mentir. Então vocês, meus irmãos, que gostam de fazer a justiça, vai lá em Apocalipse: aquele que é justo, seja justo ainda, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Essa liberdade que Deus nos trouxe é para nós vivermos uma santificação livre de condenação, não é por medo do inferno, é por amor à palavra. Vocês, irmãos, se santificam em seu modo de vida, em suas vestes, não é porque vocês têm medo de ir para o inferno, não é porque vocês amam a palavra, amam a obediência, amam a ser cristãs genuínas, vocês têm prazer, se forem criticadas, serem criticadas não porque estão com a vida errada, mas porque estão procurando servir a Cristo, com corpo, alma e espírito. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tanto o vosso corpo, como a vossa alma e o vosso espírito. É o conselho de São Paulo, na carta aos Tessalonicenses 3:20. Então, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Cessai, parai dessas coisas, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então vejam só, é aí que Deus vai se agradar de nós. Então, depois que nós fizermos tudo isso, acertarmos as nossas vidas, reconhecer os nossos erros e procurar viver desta forma, então agora o Senhor diz: vinde então e arguir-me, interrogai-me, diz o Senhor. Vinde, vamos a uma conferência, porque depois que vocês acertarem tudo isso, não é tentar jogar isso debaixo do sangue, o erro, sem acertar, não. Porque não, vamos jogar isso debaixo do sangue, não, acerta primeiro com quem você deve. Não cauterize a sua consciência. Depois que você fizer isso que está pedindo aqui, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Parai de humilhar o simples, o singelo. Então, quando você fizer estas obras, então o Senhor convida:
Vinde, então, erguir-me, diz o Senhor, porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas depois que você praticar as boas obras, arrepender, aprender a praticar, não, eu vou à igreja, vou ao culto, tem uma reunião, tem um ajuntamento, não é isto. Vamos ter a maior reunião, não é isto. É acertar a vida individual. Isso aqui é para membros, para diáconos, pastores, evangelistas, para todos. Aí depois que nós fizermos tudo isso, aí então nós podemos fazer esta conferência, estar junto com o Senhor e ver se Ele realmente não vai fazer isso conosco. Então viver uma vida não para agradar só aos homens, mas primeiramente agradar a Deus. Primeiramente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, consertar-nos, e então o Senhor estará limpando de nós todo o pecado, todas as nossas culpas, e nos tornando mais alvos que a neve. Deus, abençoe os meus irmãos, minhas irmãs, cure os enfermos, Senhor, dê força ao fraco, ânimo ao desanimado, ao abatido, ilumina os caminhos, os passos de todos, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos a vida de cada um em tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram. Quando longe de Deus eu fiquei, meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram. Quando longe de Deus eu fiquei, meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei.